você precisa estudar sobre a sala de audiência, porque você tem que saber combater os 4 inimigos que te impedem de ter sucesso em uma audiência. Se você nunca ouviu falar sobre isso, presta atenção e anota. São 4 os inimigos que podem te atrapalhar em uma sala de audiência. Mas, professor, quais são esses inimigos para que eu possa identificar e depois saber como combater cada um deles? Primeiro inimigo, o desconhecimento do procedimento. Cada audiência tem um passo a passo, tem um procedimento. E a audiência pode variar de acordo com o direito que estiver sendo envolvido. Por exemplo, se você tiver em uma ação de cobrança, o procedimento da audiência vai ser cheio de detalhes. Se você tiver em uma audiência de uma ação de alimentos, o procedimento vai ser outro, cheio de detalhes diferentes. Se você tiver em uma audiência de instrução na Justiça do Trabalho, o procedimento vai ser Se você tiver na justiça comum, o procedimento vai ser outro. Então, o inimigo que pode te derrubar é você desconhecer esses procedimentos, não saber identificar qual que é qual, não saber diferenciar um do outro ou achar que é tudo igual. Esse é o primeiro inimigo, tá bom? O segundo inimigo que pode fazer com que você se dê mal em uma audiência é o desconhecimento dos fatos importantes. Meu amigo, a audiência é o momento do juiz ouvir, então a audiência vem de audire, sobre fatos. Mas não é sobre qualquer fato, são sobre os fatos que importam para a resolução do processo. Então você precisa ter na ponta da língua todos os fatos que são controvertidos. Quando você não conhece esses fatos, ou quando você vai despreparado para a audiência com relação aos fatos, você não sabe que pergunta fazer. O juiz indefere suas perguntas e você não sabe o que fazer. Você não sabe impugnar as perguntas do seu adversário. Então, conhecer os fatos é fundamental para que você vá bem em uma audiência. Então, anota aí, o segundo inimigo é o desconhecimento dos fatos. Terceiro inimigo, e hoje nós vamos falar bastante dele, o desconhecimento das pessoas, do perfil comportamental das pessoas que vão participar da audiência. Você sabe se o juiz que vai presidir a sua audiência, qual é o temperamento dele? O advogado da parte contrária que você vai encontrar lá, qual é o tipo de profissional? Ele é um profissional agressivo? É um profissional que vai tentar te menosprezar? É um profissional que vai tentar te desequilibrar emocionalmente? Quando você vai para uma audiência sem conhecer as pessoas que vão participar do ato, você está colocando a sua cabeça a prêmio. Então esse é o terceiro inimigo que você tem que combater. O desconhecimento das pessoas e do perfil comportamental de cada uma delas. E o quarto e o último inimigo, tá? É o desconhecimento das situações inesperadas. Como assim, professor? Se a situação é inesperada, como é que eu vou conhecer? Meus amigos, ao longo aí de quase 20 anos de magistratura, presidindo audiências semanalmente, eu já pude catalogar um monte de situações que geralmente não acontecem. Então, geralmente, o advogado não espera que ela vá acontecer. E aí, quando acontece, o que ocorre? O cara não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Então, o que você precisa para ter sucesso na sua audiência? Conhecer a maior quantidade possível de situações peculiares, situações inesperadas. Quando você está preparado para enfrentar essas situações, tudo fica mais fácil. Então, esses 4 inimigos, se você se preparar, conhecer o procedimento, conhecer os fatos, conhecer o perfil comportamental e conhecer uma gama enorme de situações inesperadas, meu amigo, não tem erro. A sala de audiência deixa de ser para você um bicho de 7 cabeças